Não faz muito tempo assim que nós vimos o noticiário dos primeiros casos, e o primeiro caso em São Paulo, da chamada varíola dos macacos. Não faz tanto tempo assim. O último número que vi esses dias batia perto aí da casa dos 600. Paralelamente a outras preocupações de saúde pública, a gente assustou, eu pelo menos, quando vi que esse número aumentou assim e a gente está um pouco distraído. Um pouco não, talvez muito distraído. O Ministério da Saúde ontem tratou sobre isso em reunião, mas por enquanto não decidiu pela compra de vacina, que pelo que vi, não temos aqui como autoprodução. Então, países do mundo já preocupados com isso estão comprando essa vacina da Dinamarca, por exemplo, onde se produz e já está sendo adquirida por países da União Europeia, pelos Estados Unidos. Evidentemente que essa não é a razão para um pânico, ainda mais assustados que ainda estamos em razão da Covid. Mas é preciso que a gente também, a despeito disso, não fique tão distraídos. E confesso que, como jornalista, sei nada a respeito disso. Assim como vocês, boa parte dos que ouvem e assistem pela TV, nós vamos aprender agora um pouco sobre varíola dos macacos, porque aquilo que a gente imaginou que ficaria restrito a uma, duas, três pessoas, já avança para números bem maiores, por exemplo, no próprio estado de São Paulo. E quando procuramos por alguém que pudesse falar a respeito, encontramos por sorte, um grande profissional nesta área, que é o professor Dr. Bernardino Souto, médico generalista, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, Infectologia e Medicina Tropical, pós-doutorado em Microbiologia e Infecção, especialista em Epidemiologia na Universidade Federal de São Carlos, de onde ele fala com a gente. Bom dia, doutor Bernardino. Bom dia, Daécio, a você e aos nossos ouvintes. Um prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso, embora a circunstância, mas é preciso falar dela. As pessoas têm que... Nós temos que aprender a respeito, não é? Daí vem a primeira pergunta. O que é a varíola dos macacos? Pois é, Daécio, a varíola dos macacos é uma doença transmitida por um vírus parecido com o vírus daquela varíola que a gente tinha há alguns anos atrás e que foi erradicada. Ele é menos agressivo, né, em comparação com a outra varíola que a gente já está acostumado. É uma doença que tem origem em animais, principalmente roedores, e que acidentalmente ela afeta a pessoa humana, né? Essa doença vinha até então restrita ao continente africano e mais recentemente ela começou a aparecer em outros lugares do mundo, né? E ela vem se espalhando de uma maneira menos esperada do que seria, né? É uma doença que a transmissibilidade dela é menos intensa, menos aguda do que a Covid, por exemplo, porém ela vem se apresentando com uma transmissibilidade maior do que a esperada no âmbito mundial neste surto que está acontecendo agora. Ok, quais são as consequências da mais leve até a mais grave? Pois é, a varíola dos macacos, quase todo mundo que pega o vírus tem sintoma, né? Desenvolve sintoma. Diferente da Covid, por exemplo, que é o contrário, né? A proporção de pessoas sem sintomas é maior do que as pessoas com sintomas. Agora, no caso da varíola dos macacos, não. Quase todo mundo que pega o vírus fica doente, né? E aí, essa doença, ela pode provocar casos leves, mas em alguns casos ela pode levar à morte também, né? Então, o espectro de gravidade, ele é muito variável, né? Então, normalmente, a pessoa começa com dor no corpo, com dor de cabeça, com febre, mal-estar, e isso pode ser debilitante, né? Pode ser uma dor de cabeça de uma intensidade importante, um desânimo importante. Daí a 3 dias, aproximadamente, a pessoa começa a apresentar manchas no rosto, né? São manchas avermelhadas no rosto que se espalham pelo corpo afora. E aí essas manchas evoluem na forma de calombos, né? Esses calombos depois viram vesículas, umas bolhazinhas cheias de água que se transformam em bolhas cheias de pus e depois essas bolhas secam formando uma casquinha de machucado
isso pode durar aí para curar até 4 semanas, né? Então, é uma doença muito incomodativa, pode levar à morte em alguns casos, e é uma doença que dificilmente exige hospitalização, mas ela exige um isolamento rigoroso demais por um tempo prolongado, né? Uma pessoa com varíola dos macacos, por exemplo, ela talvez precise ficar isolada por 30 dias, por até 4 semanas, a depender da situação clínica que ela apresentar. Ela se transmite pelo contato corporal, por exemplo, se eu tiver contato com secreções ou então com lesões de pele de pessoas com a doença, aí eu posso adquirir a varíola dos macacos dessa forma. Contato da pele com a pele infectada, não é? Também pode ser transmitida por via respiratória, à semelhança do que acontece com a Covid. Só que a intensidade da transmissão dela por via respiratória é muito baixa. Então, para eu pegar a varíola dos macacos, por exemplo, com alguém doente, por meio de um abraço, por meio de encostar a pele uma na outra, isso tem uma transmissibilidade significativa. Estas feridas... A transmissão por via respiratória, eu preciso ficar, por exemplo, aqui dentro dessa sala que eu estou, sem máscara, conversando com a pessoa por umas 3 horas, para aí a doença poder transmitir por via respiratória. Mas, por outros tipos de contato físico, a doença se transmite com mais facilidade. Ela também se transmite por intermédio de objetos contaminados, né? Uma pessoa com varíola dos macacos usou um lençol, usou uma roupa, um utensílio qualquer, e depois eu vou lá e uso o mesmo utensílio, a mesma roupa, sem lavar, isso também transmite varíola dos macacos. Essas feridas decorrentes aí da varíola dos macacos deixam cicatrizes depois? Pode deixar, viu? Depende da intensidade da ferida, porque a gravidade da doença depende de vários fatores. Depende da intensidade do contato, ele depende do local do contato, ele depende da imunidade da pessoa e outros fatores genéticos. E aí você pode ter lesões até de 1 ou 2 vesículas só, até milhares de vesículas no corpo ao mesmo tempo, né? Então, a depender da intensidade da doença, né? Da gravidade das vesículas, das úlceras que são formadas, né? Das crostas que são formadas, há a probabilidade de deixar cicatriz, né? A varíola tradicional que a gente conhece, é muito comum ela deixar cicatriz, né? Mas isso vai variar muito de acordo com características da própria pessoa e com características do adoecimento, a importância, a intensidade e a difusão das cicatrizes, por exemplo. Bom, já vimos que os primeiros sintomas até que se assemelham aos da gripe e da Covid também, porém depois vem a particularidade só dela, pelo que noto, dessas bolhas que se constituem depois em feridas em grandes quantidades ou pequenas quantidades, dependendo da evolução no quadro de cada organismo. Os sintomas serão inevitavelmente sempre estes, ou pode ser que ela se reduza aos primeiros sintomas, que inclusive são muito semelhantes a outras doenças, doutor? Olha, a varíola dos macacos, dificilmente ela acontece sem as lesões de pele, né? Uma outra coisa que chama muito atenção também na varíola dos macacos e que ajuda a diferenciar de outras doenças parecidas é que ela forma muitas ínguas, gânglios, né? Aquelas ínguas que ficam doloridas, né? A varíola dos macacos dá muito isso. Outra coisa também é o seguinte, as lesões na varíola dos macacos, elas estão todas no mesmo estágio de evolução na grande maioria dos casos. Por exemplo, o herpes zoster, por exemplo, né, que é uma doença que dá vesículas parecidas, a varicela, né, a catapora, que também dá lesões parecidas com a varíola dos macacos. As lesões, elas têm estágio de desenvolvimento diferente. Então, por exemplo, eu encontro na mesma região do corpo, na varíola dos macacos, todas as lesões na mesma forma, na forma de vesícula, ou na forma de crosta, ou na forma de calombo. Mas nas outras doenças que parecem com a varíola dos macacos,
Às vezes, na mesma região, eu tenho uma na forma de calombo, outra na forma de vesícula, outra já na forma de crosta. Então, o estágio evolutivo das lesões na varíola dos macacos é o mesmo em todas as lesões, e, além disso, aparecem muito essas ínguas no corpo, né? A debilidade do estado geral, né? A intensidade das dores e do desconforto que a pessoa sente na varíola dos macacos também é um pouco maior. Então, é uma doença que a gente consegue... Existem casos de varíola dos macacos que acontecem sem esses outros sintomas prodrômicos que eu falei, que são febre, dor de cabeça. Tem gente que já começa com a vesícula, sem ter, basicamente, esses outros sintomas de maneira significativa. Mas isso é mais raro. Isso é mais raro. Ok. Então, é muito difícil eu ter uma varíola dos macacos, ou suspeitar de varíola dos macacos, só com febre, dor de cabeça e dor no corpo, por exemplo, sem lesões de pele e sem gânglios, ínguas, né? Então, o que mais chama a atenção da gente para a varíola dos macacos, e geralmente é quando a gente faz o diagnóstico, é quando aparecem as lesões de pele e as ínguas. É onde a gente geralmente consegue perceber que é varíola dos macacos. Doutor Bernardino, dos casos que vão a óbito, as pessoas que morrem em decorrência disso, foi a doença que matou, ou no caso como a Covid, por exemplo, o agravamento de outros órgãos e doenças pré-existentes? Outros fatores colaboram muito para a mortalidade ligada à varíola dos macacos. Por exemplo, crianças menores de 8 anos têm um risco aumentado de morrer de varíola dos macacos, né? Então, é uma doença que em crianças é uma doença mais grave. Gestantes, por exemplo, elas têm uma alteração imunológica induzida pela própria gravidez que, de certa maneira, coloca a gestante na categoria de risco, né? Especialmente porque a varíola dos macacos na gestante pode afetar o bebê né, dentro do útero. Varíola dos macacos, por exemplo, pode colaborar para abortamento, né, no primeiro trimestre, pode colaborar para perda fetal, né? Isso pode acontecer numa gestante com varíola dos macacos. E pessoas com deficiência imunológica também são pessoas com maior risco de morte por varíola dos macacos. Agora, por que este nome, varíola? A pergunta pode parecer óbvia, mas eu tenho que fazer. Por que varíola dos macacos? Pois é, esse nome até não deveria ser usado, sabe? Porque o macaco não tem nada a ver com isso, né? O macaco é tão vítima quanto nós. É uma doença que provavelmente vem de roedores silvestres, e esses roedores podem transmitir a doença para os macacos, podem transmitir para nós podemos transmitir uns para os outros, né? Agora, a primeira vez que essa doença foi estudada, investigada e conhecida foi a partir de um macaco doente. E aí, então, recebeu esse nome. Mas isso é um estigma sobre o macaco. O macaco não tem nada a ver com isso. Inclusive, tem gente que pensa, não, então vou sair matando macaco por aí. Isso é um erro gravíssimo pensar isso, né? Porque o macaco não tem nada a ver. Da mesma maneira que nós somos vítimas, o macaco também é. Ele não é causa da doença, ele não é o problema. Mas porque quando a doença foi conhecida e estudada, foi a partir de um macaco doente, aí ela ficou com esse nome, mas eu acho que esse nome devia até mudar para a gente não estigmatizar o macaco. Para não ser injusto com o macaco, não é? De qualquer modo, isso faria muitos imaginarem, bom, então se a doença vem de um macaco e nós estamos no estado de São Paulo, onde não temos essa fauna toda, né, que outras regiões brasileiras têm, eu posso ficar tranquilo porque isso aí é um problema que é mais perigoso para quem mora lá em Manaus ou no Tocantins, sei lá onde lá. Faz sentido isso? Não, né? Porque São Paulo já está com 600 casos. Não, porque a varíola dos macacos hoje ela está sendo transmitida entre as pessoas. Entre os humanos. Não, então eu estou pegando varíola dos macacos hoje com outras pessoas com varíola dos macacos, né? Então, o cuidado que nós temos que ter é entre nós, né? De evitar contatos de pele, contatos íntimos corporais, né? Tanto é que hoje a gente tem visto com muita prevalência, muita incidência, a varíola dos macacos aparentemente por transmissão sexual. Então, é muito comum a gente encontrar hoje, nesse surto que está acontecendo, varíola dos macacos relacionada a contatos sexuais. A relações sexuais. Mas ela não é uma doença de transmissão sexual.
É porque Entendo. na relação sexual você tem um contato Sim, corporal muito íntimo, de pele com secreções, pele, corpo. beijo, essas É, coisas. é, é, E é. aí que a doença transmite. Olha que interessante. Bom separar uma coisa de outra, porque não necessariamente a transmissão é sexual, mas o ato sexual implica em contatos de pele, de corpos, de secreções, e tudo isso pode ser o momento da transmissão, não é? É, vocês têm números aí na Universidade de São Carlos, de como está a situação no interior de São Paulo, já que o primeiro caso foi na capital? Nós não temos esse dado levantado ainda não, sabe? Nós estamos tentando acompanhar os boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde do Estado e a informação é essa que você tem. Nós ainda não temos a informação detalhada dentro da universidade, sabe? Ontem nós tivemos uma conversa, inclusive, na reitoria, em que aventou-se a necessidade do Núcleo Epidemiológico de Vigilância em Saúde da universidade começar a trabalhar orientações preventivas, né, entre os estudantes e etc. Mas foi uma conversa preliminar, nós ainda não temos trabalhado com levantamento de dados próprios aqui da UFSCar. Então, eu não tenho esse dado para te passar neste momento. Doutor, no caso da Covid, a gente vai imaginar aqui uma situação muito comum. Por exemplo, na família ou no local de trabalho, se alguém começou a apresentar, o sujeito deu um espirro, opa, ainda que seja exagerado, mas alguém já começa a pensar, bom, pode ser um caso de Covid e tudo mais. Esse outro aí, no caso da varíola, é muito difícil anteceder, porque a configuração exata de que se trata de varíola virá mais tarde um pouco sobre essas formas aí de bolhas no corpo e tudo mais, porque até então ela vai se parecer com gripe e tudo mais. O que eu queria perguntar, assim, como é que eu faço para prevenir? Porque como é que eu não vou ter contato, às vezes, se, por exemplo, o brasileiro já é dado ao contato, quer dizer, é diferente do povo inglês, por exemplo, o povo britânico, tal, e outras nações, eles são mais arredios à aproximação, não que é o jeito deles. O brasileiro é mais do abraço, é mais dado, é um povo mais próximo. Então isso também não deixa de ser uma coisa que favorece. Bom, no caso de outras doenças, usa máscara, usa não sei o quê, álcool gel e tal. E essa, como prevenir? Usar o quê? E evitar o quê? No caso da varíola dos macacos é o seguinte, na fase inicial da doença, em que ainda não tem bolhas, e essa fase pode durar aí no máximo 5 dias, geralmente em menos do que isso as bolhas já aparecem, as lesões, não as bolhas, as lesões de pele já aparecem. Então, naquela fase em que a pessoa só tem febre, dor de cabeça, dor no corpo, é uma fase que a pessoa já está se sentindo mal, ela já está, né, com aquele espectro do adoecimento, né? Então, nessa fase, se a gente evitar muita intimidade física, se a gente evitar beijo, né, se a gente evitar ficar muito tempo próximo em lugar fechado, já ajuda. Agora, a partir do instante em que aparecem as lesões de pele, aí realmente a gente tem que colocar a pessoa em isolamento absoluto. Né? Então, uma pessoa com varíola dos macacos no domicílio, ela tem que ficar isolada e a gente não pode ter contato físico nenhum com ela. De preferência, usar máscara, se tiver que conversar com ela de uma maneira mais próxima. E a gente também não pode ter contato direto da nossa pele, da nossa mão, com os utensílios utilizados pela pessoa. Então, a roupa da pessoa, a roupa de cama, artigo que ela usou para alimentação, né, talher, etc. Todas as coisas com que a pessoa tiver contato, se eu tiver que manipular essas coisas, eu devo usar um avental, eu devo usar luva, né? Eu devo usar máscara facial. Você quer ver uma forma de risco de transmissão? A pessoa dormiu hoje aqui com lesões de pele nessa cama. Aí amanhã eu vou lá e chacoalho o lençol para poder forrar a cama. E se eu tiver sem máscara, eu posso pegar a varíola dos macacos desse jeito. Mas, doutor,
Dizem que, o senhor que saberia explicar melhor, claro, mas dizem que a gente, o dia inteiro está trocando a pele, está saindo resíduos da pele da gente, sem que a gente até veja, natural do organismo fazer isso e tal. Esses resíduos, às vezes invisíveis, até caem aí numa mesa, algo assim, ou nesse lençol que o senhor está dizendo, enfim. Não, eu só acrescentei isso aí para lembrar que, por mais que você não tenha contato, você está escamando lá, vamos dizer, naturalmente, todo dia. Isso aí é suficiente para transmitir também? É só o atrito mesmo de pele com pele, doutor? Não. Essa descamação natural da pele, ela não é epidemiologicamente importante para a transmissão Tá. da varíola dos macacos. O contato tem que ser com as lesões da pele. Ah, O entendi. contato com uma pele sadia não tem problema. Mas, ô O doutor, contato com a lesão é que é o problema. o senhor disse aí Entendeu? que a partir do momento em que essas feridas aparecem, essas bolinhas aí, aparecem, que já é o sinal mais que evidente, que então é a varíola dos macacos, a pessoa se isola. Sim. Antes disso, porém, nos sintomas que antecedem, muito parecidos com outras doenças, Covid, gripe e tudo mais, naqueles momentos essa pessoa já está com uma carga de transmissão em execução, não está? Pois é, o que a gente tem que fazer quando uma pessoa começa com sintomas parecidos com uma gripe, um resfriado, coisa desse tipo, né? Que geralmente é isso, é dor de cabeça, dor no corpo, aquelas coisas. O correto é usar máscara. O correto é que essa pessoa mantenha distanciamento físico das outras, use máscara, e que quem esteja no ambiente dela também use máscara, até a gente saber o que é. Entendi. Bom, Né? isso aí... Essa que é a medida correta. Porque aí, se for Covid, se for gripe, Isso. se for resfriado, Uhum. se for meningite, com a máscara nós vamos estar evitando tudo isso. Isso né? se aplica, então, aos mesmos cuidados se for outra doença, né? Para que o início ali, uma parece com a outra. Faz todo sentido, evidentemente. Né? Então, a máscara, ela sempre vai ser benéfica nessas situações, né? Na tentativa de prevenir alguma coisa que às vezes a gente ainda nem sabe o que é e que tem probabilidade de ser transmitida por via respiratória. Né? Então, é importante. Ô, doutor, e a vacina para isso? Onde é produzida e haverá quantidade para abastecer o mundo? Olha, existem duas vacinas contra a varíola dos macacos. Uma delas é aplicada em 2 doses e tem uma outra que é aplicada numa dose só. Mas essas vacinas ainda elas estão guardadas em laboratório em quantidades muito pequenas, né? Porque elas já existem, já são conhecidas. Mas ainda não existe uma produção mundial suficiente para segurar uma pandemia, por exemplo. Né? A imprensa tem dito que a Dinamarca tem produzido, tem um tipo de vacina que é aplicada em dose única também, que os Estados Unidos têm pequenos estoques dessa vacina para, caso precisar produzir em larga escala, começa a produzir a partir daí. A verdade é que o mundo hoje não tem vacina contra a varíola dos macacos disponível em quantidade suficiente. Entendi. Mas se precisar produzir rapidamente vacina dos macacos com uma distribuição mais universal, é uma questão de traçar uma logística e uma estratégia para isso. A vantagem, por exemplo, com a Covid, a gente não tinha, nem existia vacina, tinha que inventar a vacina para depois produzir. A varíola dos macacos, a vacina já existe, nós não temos que inventar mais. Né? Então, é uma questão agora de traçar uma logística de produção mundial, distribuição e etc. Mas, se falar assim, tem que vacinar o mundo agora, não tem vacina para disponível. Né? Ok. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu falei com o professor Dr. Bernardino Souto, que é da Universidade Federal de São Carlos, é especialista em epidemiologia, é doutor em medicina e ciências de saúde na área de infectologia e medicina tropical, é pós-doutorado em microbiologia e infecção e, portanto, também especialista em epidemiologia pela Universidade Federal de São Carlos. Ele tem sido sempre gentil com a gente nas ocasiões todas da pandemia de Covid. Esta agora, qual foi o nosso propósito? Não é criar alarde, criar pânico, porque a gente ainda está assustado com tudo isso que aconteceu recentemente. Mas a despeito disso também não adianta fechar os olhos e imaginar que está tudo muito bem. Não, os números aumentaram bastante.
Nós não podemos ficar aqui distraídos. E o propósito dessa matéria qual foi, então, se não foi, e não foi mesmo criar pânico? Foi trazer o conhecimento. Eu aprendi um monte de coisas sobre a varíola dos macacos que eu sinceramente não sabia. Acredito que vocês também. E esse é o propósito de cada matéria que nós fazemos. Levar o conhecimento até vocês e também a gente aprender com esses especialistas maravilhosos, como é, sem dúvida alguma, o senhor, professor. Muito obrigado, viu? Oi, Daécio. É importante, né, isso que você está colocando. Eu só queria fazer uma correção, que meu título de especialista em epidemiologia é pela Universidade Federal de Minas Gerais. De Minas, eu desculpa. trabalho na UFSCar hoje, né? Exerço esse trabalho lá na UFSCar, mas formado por Minas. A minha especialização é pela UFMG. Mas você falou uma coisa interessante, só para não tomar muito seu tempo aqui. Sim. A gente tem se preocupado muito com várias outras coisas, né? Com a questão política, com trabalhar, desemprego. É importante essa preocupação. Claro. Mas nós temos sido negligentes com a questão de doença. Nós temos dengue, chikungunya, nós temos febre amarela, nós temos tuberculose, nós temos Covid, um monte de outros problemas importantes de saúde pública que vêm sendo negligenciados, e essa negligência pode ter consequências desagradáveis. Então é importante a gente ter essa atenção, e eu vejo esse trabalho seu aqui como essa responsabilidade. Queria te parabenizar por isso. Muito obrigado, professor. E não seria possível se vocês não ajudassem, porque, como disse, eu não sabia absolutamente nada sobre isso e tinha a obrigação de saber pelo menos um pouco, já que, como disse hoje no programa aqui, jornalista do interior, a ele não é concedido a possibilidade de ele se especializar em alguma coisa. Ele é jornalista de tudo. Então, mas um pouco de cada coisa nós somos obrigados a saber. E eu confesso que não sabia nada sobre os macacos. Aprendi demais, aprendemos demais. Isso foi possível graças ao senhor. O senhor está dizendo bem. Nós estamos muitas vezes discutindo 24 horas campanha eleitoral e tudo mais. Tá, realmente é um momento importante, nós temos que nos ocupar disso, das nossas escolhas. E mesmo nessa hora a gente ainda é um pouco relapso, como falo sempre no programa. Todo mundo muito ocupado em escolher um novo presidente, faz bem. Está certo, mas depois vota em qualquer deputado, sabendo que nesse país quem manda, sobretudo, é o Congresso Nacional. Ele relaxa na hora de votar para o senador e deputado. Eu falo sempre isso aqui. Até nisso a gente fica um pouco distraído, né? E, como diz o outro, enquanto isso a carruagem passa, né? Como diz a história lá, né? Então, meus amigos, o propósito desse aqui é também lembrar que, a despeito de outras preocupações, a gente tem que ficar minimamente por dentro das coisas. E varíola do macaco, os casos eram mínimos há pouquíssimo tempo, hoje são 600 praticamente só no estado de São Paulo, com tendência de evolução, e a gente precisa saber como é que ele funciona, como ele vem. Aprendemos bastante coisa. Sem o senhor não seria possível. Muito obrigado mais uma vez, professor. Nós é que temos que cumprimentá-lo, viu? Um grande abraço aí a vocês. Outro abraço.